Muito bem, meus amigos e minhas amigas, hoje é terça-feira, esse é o seu Papo de Redação, nas ondas da Folha FM 100.3, 94.7 para quem está em Bonfim. Eu sou Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast que traz aqui as últimas notícias, as principais notícias que o Grupo Folha repercute aqui, tanto no nosso portal como também aqui na nossa rádio. E você pode participar para a gente poder ficar antenado ao que for possível, né? Sobre o estado de Roraima, sobre Boa Vista, sobre o Brasil, com a sua sugestão de matéria para o 999715300 e comentários aí, seja pelo celular ou seja também pelo Zap, ou melhor, seja pela seção de comentários do canal da Folha no YouTube. A gente hoje tem notícias de política, né, com a lista de inelegíveis apontada pelo TCU. Já a gente fala sobre quais são alguns desses inelegíveis aqui no estado de Roraima, né, que são impedidos aí de concorrer a uma eleição. Tem também uma denúncia séria que aponta que a FEMAR contratou uma empresa de forma irregular para a venda de créditos de carbono no Baixo Rio Branco. Falta de remédio para tratamento de filho autista na rede municipal de saúde, o adiamento do julgamento da cassação do governador Antônio Denário e também, minha gente, novidades a respeito do empréstimo contratado pelo governo de Roraima por 805 milhões de reais. Temos novidades especificamente sobre a data prevista, ou melhor, a data máxima para esse empréstimo ser depositado na conta do governo de Roraima. Então, fiquem ligados aí no nosso podcast de hoje. Primeiramente, deixa eu apresentar quem está comigo aqui, é a Adriele Lima. Adriele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast em primeiro lugar. Oi, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa terça-feira. Muito bem, Adriele. Já a gente vai falar um pouco mais sobre essa denúncia da FEMAR e denúncia também. Hoje você está a mulher das denúncias aqui. Sim, hoje, né? Hoje eu tô a favor de quem denunciou. Tipo isso. Mas vamos lá, gente. Vamos falar aqui um pouco de política, porque o Tribunal de Contas da União divulgou uma lista de gestores e ex-gestores condenados por irregularidades nos últimos 8 anos e que podem ser impedidos de disputar as eleições em 2024, né? E também os outros anos seguintes, né? Aqui em Roraima existem 66 nomes, incluindo aí 2 ex-governadores, 27 ex-prefeitos, 1 prefeito, 4 ex-secretários estaduais, 4 ex-secretários municipais, além de empresários e servidores públicos. E dos ex-governadores está aí Neudo Campos, apontado com contas irregulares em 2 processos. A condenação que o poderia deixá-lo inelegível no máximo até 19 de dezembro de 2025 foi por irregularidades na execução de convênio para a construção de trechos da BR-401. Outro ex-governador que sofreu condenação no TCU é o Flamarião Portela, atual secretário-chefe da Casa Civil, só que essa condenação diz respeito à época que ele era governador do estado, né? Lá em 2004, 2003, cuja condenação válida até 23 de outubro de 2025 se dá por omissão na prestação de contas de uma parcela de um convênio e da não comprovação da boa gestão de uma outra parcela para a manutenção da BR-174. O prefeito de São Luís, James Batista, teve julgadas contas irregulares até 4 de maio de 2025 por prestar parcialmente contas de 3 convênios inerentes a recursos do programa Calha Norte. Entre os ex-prefeitos está Iradilson Sampaio, aqui da capital Boa Vista, condenado em 2 processos, sendo o com prazo máximo até 14 de dezembro de 2025, por não executar convênio para cursos de capacitação profissional de jovens carentes. Teca Viana, ex-prefeito de Alto Alegre, é esse gestor ou ex-gestor com o maior número de contas irregulares. 11 processos o condenaram. E o processo com o prazo maior de inelegibilidade essa data aí, no caso, é até dia 1º de agosto de 2032. O Teca Viana está inelegível em um dos processos até 1º de agosto de 2032 por não comprovar parcialmente a aplicação de recursos para a construção da Praça do Bairro Universitário e a ampliação e reforma da Praça Central da cidade. Na sequência aí, tem 3 ex-prefeitos que tiveram contas
julgadas irregulares em 8 processos. É o caso do Harrison Pedrosa Nakayama, de Iracema, Rodrigo Cabral, de Amajari, e Roseni Cruz Araújo, de Cantá, todos por omissão na prestação de contas de recursos federais ou não comprovação da aplicação desses montantes. E Bonfim é a cidade com mais ex-prefeitos com contas irregulares dessa lista do TCU, que é o caso aí do ex-prefeito Alfredo Almérico Gardelha, com 3 processos, Domingos Santana Silva, com 1 condenação, e Paulo Francisco da Silva, punido em 1 processo. O ex-prefeito de Caroebe, Paulo Ortiz, que inclusive é candidato a vice-prefeito na chapa do Osmar Filho, cumpre punição até 28 de dezembro de 2030 por não comprovar a regular aplicação de recursos para obras de implantação da rede elétrica, de iluminação pública e substituição de ponte de madeira por de concreto lá no município de Caroebe. Lembrando também que essa lista foi entregue pelo TCU ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e é um instrumento de transparência que auxilia a Justiça Eleitoral a decidir quem pode ou não concorrer nas eleições deste ano com base na lei de inelegibilidade. Dentro dos critérios legais, compete à Justiça Eleitoral declarar ou não a inelegibilidade de candidatos a um cargo público. E eu convido você a sempre ficar por dentro aqui da nossa cobertura sobre as eleições municipais de 2024, tanto no nosso portal folhabv.com.br, como também aqui na programação da Rádio Folha FM. Na Folha FM, minha gente. Bom, eu já anunciei aqui a presença da Adriele Lima, a mulher das denúncias hoje, aqui no nosso podcast. A primeira dessas denúncias, é em relação à FEMAR, a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sendo denunciada aí por contratar uma empresa irregularmente para a venda de créditos de carbono no Baixo Rio Branco. Não é isso, Adriele? Fala pra gente. Exatamente, Lucas. Semana passada a gente recebeu essas informações dessa denúncia, acusando a FEMAR de contratar essa empresa de forma irregular. Na verdade, a FEMAR ela foi acusada de não respeitar alguns processos licitatórios para a contratação dessa empresa para também uma suposta venda de crédito de carbono. Sim. Segundo as informações dessa denúncia, a Fundação ela assinou 2 contratos com uma empresa de serviços ambientais que somam aí mais de 3 bilhões de reais para a venda desses supostos créditos de carbono com exploração do Parque Estadual das Nascentes nas áreas das Reservas de Desenvolvimento Sustentáveis Campina, Xeriúne e Itapará-Boiaçu. Os valores previstos nos contratos de R$ 3.200 por hectare, abrangem aí 323 mil hectares do Parque Estadual das Nascentes e 622 mil hectares da Reserva Itapará-Boiaçu. Então é um grande volume, inclusive. É um grande volume. E aí a FEMER não teria seguido a legislação licitatória vigente e também ignorado o parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima sobre essa contratação. Sim. Em março desse ano, a PGE ela havia recomendado a adequação desses procedimentos licitatórios conforme leis federais, 3 leis federais aí de gestão de florestas públicas, licitações, contratos administrativos e de concessão e permissões de serviços públicos. E também afirmou que, nessa recomendação, que a ausência da análise jurídica prévia tratava-se de uma inconsistência processual que requeria muita atenção da FEMAR. E aí, essa denúncia ela se complementou falando que a FEMAR ela não estava contratando essa empresa para venda de crédito de carbono, que é uma prática, né, um sistema uma estratégia, na verdade, para mitigar, diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Sim. E aí, o projeto não seria para fazer isso, porque não teria uma metodologia, não tinha nada explicando quanto de crédito seria retribuído, enfim, estava muito incerto. Sim. E aí, em contato com a FEMAR ela se manifestou e falou que ela negou todas as acusações e afirmou que o contrato formalizado em maio desse ano para realizar inventários ambientais sem a exploração das áreas que foram relatadas aqui, sendo financiado por pagamento por serviços ambientais e respeitando todas as normas legais. Também foi ouvido os direitos das comunidades ribeirinhas, lá da comunidade de Santa Maria do Boiaçu, fazendo uma consulta com a população e tudo relatado em ata, disponível no site da FEMAR. Toda a resposta da FEMAR na íntegra, negando as acusações, está na matéria completa, então quem quiser saber mais direitinho sobre essa situação é só conferir a matéria. Pois é uma reportagem que você estava alguns dias já trabalhando nela, né?
Sim, sim, até porque Deu a um gente... trabalhinho, né? Deu. Porque, querendo ou não, a gente precisava confirmar essas informações. Sim. São 3 bilhões de reais aí nesse contrato. Bilhões? Bilhões. Bilhões? Bilhões. Caraca. E aí, tive que ir atrás de alguns documentos, né? Ver essas recomendações Peraí, da PGE. é bi mesmo, né? É 3 Cara, bilhões. eu tô até assustado, É 1 sinceramente. milhão... Eu nem sei mais onde tá aqui, onde eu guardei. Mas é 1 milhão para cada... Foram 2 contratos, né? Sim. Cada contrato teve era de mais de 1 milhão de reais para prestar esses serviços aí. Sim. Não é de exploração, mas é inventário, ou seja, eles vão catalogar ali algumas informações, regiões, mapear, para investir ali em crédito de carbono, desenvolver projetos para gerar crédito de carbono para as empresas. Sim. Então, somando os 2 contratos, dá 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões. Gente, eu tô até assustado, sinceramente, Aí, por conta né? desses números aí, deu um trabalhinho, né? Sim. Eu tive que ler com cautela alguns documentos, li os contratos. Não tive acesso, infelizmente, aí acho que é até uma crítica. Claro. Ao site da FEMAR, porque ele está indisponível há alguns dias, então eu não tive acesso ao chamamento público que aconteceu, que foi publicado em julho do ano passado, chamando as empresas para participar dessa licitação de inventário ambiental. Sim. Então, eu não consegui o chamamento público, mas as informações, o pós dele, né, eu consegui o acesso, a recomendação da PGE, também as ratificações que houveram também na recomendação, Sim. tudo foi lido com cautela. Sim. E aí, solicitei também demanda e tive resposta ontem da FEMAR. Sim. E aí a matéria foi publicada hoje. Pois é, uma outra coisa que chama a atenção aqui nesses bastidores da apuração é de que a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos respondeu você, né? Porque nas últimas vezes não veio uma resposta assim tão eficiente, eu diria, né? Fazia um tempo que a FEMAR não estava ali dando alguns esclarecimentos, mas aí acho que por ser um alto valor e por ter alguns detalhezinhos a mais nessa denúncia, em questão também de projeto, né? Afinal, ela estava sendo acusada de exploração dessas áreas de reserva. Sim. Então, acho que acabou gerando essa resposta mais rápida, né? Entendi. É isso aí. Enquanto isso, a gente vai, evidentemente, fiscalizar, né? Esse é o nosso papel também como sociedade, como jornalistas, né? E a gente está aqui, né, realmente para formar opinião, né? Para as pessoas ficarem atentas, né? E também a classe política, né, gente? Porque os representantes do povo são eleitos para poder ficar de olho nessas coisas, né? E uma outra coisa para ficar de olho, Adriele e pessoal que está acompanhando a gente no Papo de Redação, é sobre uma denúncia que aponta a falta de remédio para um tratamento que é direcionado à criança autista na rede municipal de saúde, né? Foi, na verdade, uma situação específica, né? De um pai que está buscando fazer valer o direito do filho autista, né? Para ter acesso a um medicamento para tratamento aí do transtorno global dele, né? Exatamente, Lucas. O pai, ele procurou aqui a Folha, o enfermeiro, na verdade ele é um enfermeiro. Ele é pai de um menino autista de 8 anos que faz o tratamento para controle de epilepsia e estava aí há 1 ano tomando regularmente a medicação chamada valproato de sódio, que é um remédio que diminui os impactos da condição nos neurônios da criança. A medicação ela era ofertada na rede municipal de saúde e desde junho deste ano ela parou de ser distribuída aos pacientes que necessitam dessa medicação, né? Sim. Isso segundo o enfermeiro, pai da criança. Ele também explicou que ligou nas 4 unidades básicas de saúde que deveriam ofertar o remédio, nenhuma estava com estoque. Segundo ele, o estado do filho é preocupante, pois os ataques de epilepsia podem agravar o autismo da criança, fazendo evoluir para um estado neurológico vegetativo. Né? Essa revolta aí com esse pai, ela também essa denúncia, na verdade, ela foi realizada também no Conselho Municipal de Saúde e também não obteve resposta das unidades básicas de saúde. Aí, ele procurou a Folha e nós entramos em contato com a secretaria que nós tivemos aí uma resposta afirmando que a empresa contratada, ela desistiu da entrega do medicamento, abrindo aspas a essa resposta da Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Em decorrência disso, um novo processo de aquisição já está sendo realizado e a Secretaria reforça que o município está trabalhando para que a nova empresa possa entregar o medicamento o mais rápido possível, seguindo os trâmites e os prazos legais.
É isso aí, gente. Vamos acompanhar essa situação, né? É até complicado, né? Quando uma empresa desiste, né? E a gestão ela tem que se virar, né? Um momento Sim. como esse é bem complicado. Mas tá bom, Adriele, agradecer demais aqui a sua participação, né? Com algumas denúncias. Nosso papel é esse, né, Adriele? É realmente informar a sociedade sobre o que está acontecendo e pressionar, né, nossas autoridades para dizer também que a gente está de olho, né? Para dizer também que a gente quer uma sociedade melhor, mais justa, com mais oportunidades, com mais serviços públicos para todos, sem distinção. Obrigado, Adriele. Até uma próxima. Nada, Lucas. Até mais. Muito bem, voltamos aqui a falar de política porque o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, retirou da pauta desta terça-feira o julgamento, né, do recurso do governador Antônio Denário e do vice-governador Edilson Damião contra a cassação por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. E a Corte não informou o motivo desse adiamento, né, desse recurso, dessa análise desse recurso, e tampouco anunciou uma nova data. A chapa eleita em 2022 é acusada em ação de investigação judicial eleitoral pela coligação Roraima Muito Melhor, da ex-prefeita Tereza Surita, né, candidata ao governo em 2022, rival dos governantes, dos seguintes crimes. Né? A coligação está acusando Denário e Damião dos seguintes crimes: distribuição de cestas básicas e cartões de R$200 por meio do programa Cesta da Família em ano eleitoral, reforma de residências por meio do Morar Melhor em ano eleitoral, transferência emergencial de R$70 milhões do governo estadual a 12 dos 15 municípios afetados pelas fortes chuvas sem observar os critérios legais em 2022. Lembrando aqui que o que está sendo questionado é que 12 municípios governados por prefeitos aliados da reeleição receberam esse recurso. Né? Uma outra acusação é de que o governo praticou publicidade institucional com elevada promoção pessoal dos agentes públicos e ainda se excedeu em gastos com publicidade institucional em 2022, que foi o ano da última eleição. A gente lembra também que a Procuradoria-Geral Eleitoral sugeriu para o TSE rejeitar os recursos ao reconhecer a legalidade da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que determinou a cassação de Denário e Damião, a inelegibilidade apenas do governador até 2030 e a realização de novas eleições em Roraima. O julgamento iniciou na terça-feira, dia 13, em que a ministra Isabel Galotti fez a leitura do relatório sem, no entanto, proferir o seu voto, né? Nem mesmo qualquer outro ministro. Ela leu, por exemplo, o argumento da defesa dos políticos de que a decisão do TRE de Roraima omitiu os votos de 2 juízes eleitorais contrários à pena máxima para os políticos e em que defendem a legalidade dos atos de governo em ano eleitoral. Na sessão, os advogados de defesa do governador e do vice-governador reforçaram os argumentos. Por outro lado, a defesa reiterou as acusações ao destacar, por exemplo, que houve uma inundação de verbas públicas em ano eleitoral sem nenhum tipo de pudor para a reeleição de Denário. E, por acordo entre os próprios ministros, o julgamento do recurso da semana passada foi suspenso com a promessa da presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, continuar em outra data. A gente vai acompanhar, evidentemente, né? É um assunto de extrema relevância, extremo interesse de toda a sociedade roraimense, até porque se trata da maior autoridade do estado de Roraima na mira da justiça eleitoral. Uma outra notícia de política, para a gente fechar aqui, minha gente, é que o Banco do Brasil e o governo de Roraima assinaram um contrato de financiamento do empréstimo de R$805 milhões, 805 milhões e 700 mil reais, autorizado pela Assembleia Legislativa de Roraima. E por esse documento, que a gente teve acesso na íntegra, né? Inclusive lá na nossa reportagem, a gente tem o documento completo do contrato firmado entre o governo do estado e o Banco do Brasil, né, sobre esse empréstimo. E, segundo esse documento, a instituição financeira promete depositar o valor
em parcela única até 30 de dezembro de 2024. Nós procuramos o Banco do Brasil, que não deu uma data exata para fazer o depósito na conta criada exclusivamente para esse fim. Mas o banco afirmou que o crédito vai ser disponibilizado após a submissão e análise de todos os requisitos legais e está esperando aí os 6 documentos exigidos para fazer o desembolso do financiamento. Segundo o banco, o prazo pode variar a depender das ações que cabem ao ente público na obtenção dos pré-requisitos definidos nos regulamentos que envolvem o processo. Nós procuramos também o governo de Roraima, que não se pronunciou, assim como nas últimas vezes que a gente tem procurado o governo para falar sobre o empréstimo, que, pelo que a gente entendeu, parece que é um assunto proibido para falar publicamente, né? É o que a gente tem, a análise que a gente faz é a respeito disso, né? Embora seja um volume gigante de recursos públicos, que a gente deveria saber uma explicação melhor a respeito disso, né? Então, cabe a gente, como jornalista, como cidadão, a gente procurar usar a transparência a nosso favor para poder informar a sociedade e formar a opinião das pessoas, né? A gente lembra também que em julho passado, gente, o governador Antônio Denário do Progressistas recebeu do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a garantia que faltava para o processo do empréstimo andar. Os resumos do contrato e da contragarantia governamental foram publicados nos diários oficiais. O governo estadual se comprometeu a pagar mensalmente, todo dia 17, o empréstimo em 108 parcelas. A primeira parcela vai vencer no dia 17 de agosto de 2025, daqui a um ano. O contrato é válido até 17 de julho de 2034 e o documento prevê que o Estado tem até 180 dias para poder comprovar a aplicação integral desses recursos. Recursos que vão ser depositados em parcela única na conta do Estado. Em janeiro deste ano, o Denário publicou um decreto que trata de forma genérica os investimentos que vão ser feitos com esse empréstimo. Quase 715 milhões de reais para a Secretaria de Infraestrutura, quase 38 milhões para a Casa Militar, 20 milhões para o Fundo Estadual de Saúde, 20 milhões para a Secretaria de Planejamento e Orçamento e 13 milhões de reais para a Secretaria da Fazenda. Segundo o pedido de verificação de limites e condições aberto pelo Estado no Tesouro Nacional, a operação de crédito vai custar quase 1 bilhão e 300 milhões de reais para o Estado de Roraima ao final de 10 anos. Esse montante vai incluir juros, encargos e comissões estimados em quase 500 milhões de reais. Pois é, minha gente, é bom a gente poder contextualizar a sequência dos fatos, né? No ano passado, o governo ele fez uma proposta para a Assembleia Legislativa de Roraima para aprovar esse empréstimo de quase 1 bilhão de reais. Naquele contexto, o governo estava bem alinhado com os deputados, incluindo com o presidente da Assembleia Legislativa, Soldado Sampaio, né, a respeito dessa operação de crédito. O governo enviou uma proposta, né, o vice-governador, inclusive, foi lá para convencer os deputados e apresentou um plano bem detalhado do que seria feito com esse recurso, né? E aí era bem mais detalhado, né? Tinha recurso aí para o HGR, para Parque Anoá, para construção de sedes de poder, enfim. E beleza, foi aprovado, né? Foi sancionado pelo governador. E depois de tudo isso, e aí teve o rompimento entre o Soldado Sampaio, o presidente da Assembleia, com o governador Antônio Denário. E aí chegou essa conversa depois desse rompimento, de que o Sampaio ia pedir o cancelamento desse empréstimo. Depois o discurso foi mudando. Depois do cancelamento, de repente virou... não, vamos obrigar o governo a cumprir esse plano que foi apresentado na Assembleia. Porque, veja bem, no início do ano passado, aliás, no início de janeiro, o Denário publicou um decreto que detalhava o que ele faria com o empréstimo, diferente do plano apresentado pelo vice-governador na Assembleia. E aí, depois desse rompimento político, o Sampaio falou sugeriu que os deputados teriam sido enganados a respeito disso, e aí apresentou um projeto de lei para poder obrigar o governo a aplicar esse plano. Esse projeto dele foi aprovado pela maioria dos deputados estaduais, né, e seguiu
para a sanção. Só que quando foi para a mão do governador, ele foi vetado, né? E é bom se a gente sempre levantar essas informações, porque a gente está de olho, né? Para mostrar para todas as pessoas que a gente tem que ficar de olho, né? Até porque um montante gigante de recursos, né? A gente tem que fazer valer o que foi prometido, né? Fazer valer realmente. E é a expectativa que a gente tem, né? É de que as coisas sejam feitas da melhor forma possível para o estado de Roraima. Bem, gente, agradecer demais a companhia de todos. Eu sou o Lucas Lucchesi para comandar mais um podcast aqui e finalizá-lo com a sua companhia. Em nome do Fabiano Lopes, quero agradecer a toda a nossa equipe aqui do Grupo Folha que colocou o podcast para funcionar no dia de hoje. Eu quero incentivar vocês a acompanhar as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. A Rádio Folha FM 100.3 está no Facebook e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram. E eu tenho a minha rede social pessoal também, @LucasLuchesi, LuCKEZE. Muito obrigado, minha gente. Nesse mesmo horário, 6 horas da tarde, amanhã a gente tá de volta aqui no Grupo Folha, se Deus quiser.